Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você nem imagina. Mas é você que ajuda a gente a fazer um grupo RCN cada vez mais dinâmico, cada vez mais plural. Olha só, com as suas sugestões, a gente construiu um novo portal, RCN67. Conteúdo para quem vive o MS. Aproveita e acessa aí, vai! Vou mesmo ser feliz e mais nada, nada daqui pra frente. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora, direto dos estúdios da Rádio CBN Campo Grande, o Grupo RCN apresenta Debate OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Patrocínio Enzo Volvo, líder em segurança e eletrificação, e HVM Incorporadora. Em breve, novo lançamento. Acesse hvm.com.br. Debate OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Juntos, TVC HD, Cultura FM Três Lagoas, Cultura FM Paranaíba, Cultura FM Aparecida do Taboado e Rádio CBN Campo Grande. Debate OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Realização Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vou mesmo ser feliz e mais nada, nada daqui pra frente. Olá, tudo bem? É com muita satisfação que a Rádio CBN Campo Grande e o Grupo RCN começam mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. A partir de agora, estamos em rede, em transmissão simultânea através dos veículos do Grupo RCN, em Três Lagoas pelas redes sociais do portal JP News, TVC HD canal 13.1 e Cultura FM 106,5. Em Paranaíba pela Cultura FM 106,3, Aparecida do Taboado pela Cultura FM 105,5 e em Campo Grande pela rádio CBN 93,7 e também pelas redes sociais. Começa agora a nossa entrevista. Por sorteio foi definido que o primeiro a ser entrevistado é o candidato Luiz Cláudio Alves Pereira Bito, conhecido como Bito Pereira. Ele concorre pela chapa Mais OAB com a vice Camila Bastos. O Grupo RCN de Comunicação entende que é importante abrir espaço para que os candidatos à presidência da OAB, essa entidade tão representativa, possam expor suas propostas. Candidato, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Daniele, eu que agradeço a gentileza do convite. Estamos aqui eu e Camila Bastos, nossa candidata a vice-presidente, e é uma honra, um prazer estar aqui. Eu quero parabenizar a Rádio CBN por oportunizar esse espaço, que é um espaço que vocês estão concedendo à advocacia sul-mato-grossense e, de maneira geral, à sociedade sul-mato-grossense, porque as pautas da advocacia, as pautas do OAB, são pautas de toda a sociedade. É uma honra estar aqui, eu agradeço a gentileza do convite. Por que o senhor quer ser presidente da OAB em Mato Grosso do Sul? Eu tenho uma longa trajetória de serviços prestados à OAB de Mato Grosso do Sul. Eu tenho hoje 45 anos de idade, iniciei essa trajetória com 22 anos de idade, na qualidade de presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Mato Grosso do Sul. Tive a honra de ser advogado do OAB de Mato Grosso do Sul, no mandato do presidente Vladimir Rossi. Tive a honra de ser presidente do Instituto dos Advogados de Mato Grosso do Sul. Hoje sou conselheiro federal pela OAB do Mato Grosso do Sul em segundo mandato e vice-presidente da Escola Superior da Advocacia Nacional. E ao longo dessa trajetória, que de maneira muito breve eu acabei de lhe relatar, eu pude compreender a importância, a grandeza e a magnitude da Ordem dos Advogados do Brasil. Significa dizer que tudo o que se faz na OAB impacta todos nós, advogadas e advogados sul-mato-grossenses. Baseado nessa premissa da importância, da grandeza da instituição, da paixão que eu tenho pela advocacia, eu tive a honra de ser escolhido por advogadas e advogados de todo o estado para representar esse projeto coletivo. E nós temos uma chapa chamada Mais OAB, porque nós queremos levar adiante um legado de uma gestão altamente avaliada,
que prestou serviços relevantíssimos a toda a classe da advocacia nos últimos 6 anos. E esse compromisso coletivo, plural, de uma OAB representativa, me motiva a levar adiante esse legado. O senhor tem o apoio do atual presidente da OAB em Mato Grosso do Sul, Mansur Carmouche. E o que a sua chapa mais OAB pretende manter da atual presidência e o que o senhor pretende mudar caso vença? O apoio do presidente Mansur Elias Carmouche muito me honra. Por quê? O presidente Mansur Elias Carmouche, quando assumiu na primeira gestão como presidente, e eu fiz parte dessa primeira gestão e faço parte novamente como conselheiro federal, assumiu uma OAB numa situação muito difícil, com dívidas. Teve que ser feito um trabalho grandioso para que a OAB recuperasse a sua grandeza, um trabalho de reconstrução. Ao longo dessa jornada que eu participo como conselheiro federal, nós começamos a enxergar um novo modelo de OAB. Uma OAB que ouve a advocacia de maneira plural, que acolhe a advocacia. Uma OAB cujo presidente despacha todo santo dia na OAB com as portas abertas, ouvindo a advocacia, debatendo as causas da advocacia de uma maneira muito transparente. Esse legado de uma gestão acolhedora, de uma gestão que pensa em prerrogativas, ou seja, nas condições de trabalho da advocacia, de uma gestão que pensa em honorários advocatícios e que é aberta a toda a advocacia, será levada adiante. Esse é um modelo de gestão que não havia na OAB de Mato Grosso do Sul. Toda advogada e advogado de Mato Grosso do Sul que nos acompanha nesse momento, Daniele, sabe disso, que se você for na Ordem dos Advogados do Brasil, nesse exato momento, você encontrará o presidente trabalhando, de portas abertas, e todo advogado que lá estiver e chegar, seja um decano da advocacia ou aquele que acabou de pegar sua carteira da OAB, terá a mesma representatividade, será ouvido, poderá expor as suas angústias. Esse é um modelo que será levado adiante. Agora, evidentemente, nós estamos indo para uma nova gestão, se Deus permitir que sejamos eleitos no dia 19 de novembro. Teremos novos desafios. A OAB é uma obra que a cada dia você tem que colocar um novo tijolo, pensar adiante. Você pode ter feito algo muito bom hoje, amanhã você tem um novo desafio. E quais serão os próximos desafios? Nós temos aqui o nosso caderno de propostas, que está sendo disponibilizado a toda a advocacia sul-mato-grossense, que indica o caminho que nós vamos seguir. Essas propostas foram pensadas a partir daquilo que nós ouvimos em todo o estado de Mato Grosso do Sul, colhendo opiniões e sugestões. E quais são as linhas que definirão a próxima gestão do OAB se tivermos a honra de sermos eleitos no dia 19 de novembro? Nós vamos levar para a advocacia mato-grossense um projeto inédito, chamado Caravana das Prerrogativas. Me permita explicar isso, porque nós temos aqui uma audiência, evidentemente, de advogadas e advogadas em todo o Mato Grosso do Sul, mas certamente também temos uma audiência de ouvintes que não são advogados. O que significa Caravana das Prerrogativas? Vou dar um exemplo para que ele fique compreensível a todos. Imagine-se que um cidadão seja detido ilegalmente e está em uma delegacia de polícia precisando ser atendido por um advogado. Quando o advogado chega para atender um cidadão nessa situação, ele tem o direito, assegurado em lei, no Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, de entrevistar-se com o seu cliente, ter acesso aos autos para saber qual acusação pesa contra o cliente, para que ele possa, a partir disso, exercer na forma da lei uma defesa para o seu constituinte. Essas condições de trabalho que eu acabei de mencionar, que você possa falar com o seu cliente, que você possa ter acesso aos autos, para que você possa prestar um serviço adequado, elas estão inseridas no conceito de prerrogativas da advocacia, prerrogativas no exercício da profissão. Porque se você não tiver isso, você não consegue prestar um serviço adequado. E a ponta dessa equação, que você não consegue prestar um serviço adequado, você não consegue receber honorários advocatícios dignamente. Essa caravana das prerrogativas que está no nosso caderno de propostas, e o nosso caderno de propostas, ele tem algo emblemático, ele começa falando de prerrogativas.
porque isso é o mais importante para todos nós advogados no exercício da nossa função. Nós estaremos durante toda a gestão em Campo Grande e em todas as subseções da OAB de Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos 31 subseções em Mato Grosso do Sul. E o que nós vamos fazer? Caminhar em cada uma delas e dentro da sede da advocacia, na casa da OAB, ouvir a advocacia, para saber o que está acontecendo em cada uma das comarcas desse Mato Grosso do Sul. Para que o advogado possa chegar e falar, olha, aqui nós temos um problema, por exemplo, não temos juiz na comarca, isso está atrasando a prestação jurisdicional. O que a OAB deve fazer? Deve ter um trabalho de gestão junto ao Poder Judiciário para resolver uma situação como essa que eu estou explicando. E essa caravana vai andar o estado de Mato Grosso do Sul todo durante toda a gestão. E por quê? Porque essa é a forma de ouvir a advocacia no seu dia a dia. Ouvindo a advocacia no seu dia a dia, você consegue prestar um serviço adequado a todos nós. E além das prerrogativas, tem a questão da valorização dos honorários. O senhor vem falando muito disso também. Na sua opinião, isso quer dizer que é preciso cobrar mais pelo trabalho do advogado? Nós temos uma tabela de honorários advocatícios que deve ser respeitada por todos os advogados. Mas quando eu falo de honorários advocatícios, não me refiro só a isso. Quando se fala em valorização dos honorários advocatícios, essa é uma questão técnica, mas ela pode ser explicada também para os ouvintes que não são advogados. Por exemplo, nas ações cíveis, nós temos um código que fixa exatamente como deve ser arbitrado os honorários advocatícios numa demanda. Na grande maioria delas, de 10% a 20% do valor da causa, do proveito econômico, da condenação. Muitas vezes, o advogado que trabalhou anos numa causa, anos, dedicou esforço, empenho, trabalho por anos numa causa. No momento em que ele tem o êxito, como fruto da atuação dele, os honorários não são fixados de maneira adequada, porque são fixados abaixo daquilo que está previsto em lei. E nós, advogados, sobrevivemos única e exclusivamente de honorários. Quando isso acontece, quando um advogado tem violado seus honorários, aviltado seus honorários, não sofre apenas aquele advogado, sofremos todos nós. E nós temos uma comissão que trata disso na OAB e nós vamos ampliar esse trabalho para que aquele advogado que sofra com isso tenha um amparo da OAB. A OAB, ela tem a prerrogativa legal de amparar um advogado numa causa, quando há interesse, por exemplo, nessa situação que eu estou exemplificando aqui. Então, essa é uma luta que tem que ser a preocupação de quem pretende presidir a OAB de Mato Grosso do Sul e tem que ser a preocupação diária, porque isso acontece todo santo dia. Todos nós, como advogados e advogadas, nos deparamos com situações em que o advogado trabalha por anos, às vezes por décadas numa causa, e ele não tem os seus honorários fixados dignamente, condizente com o trabalho que ele prestou. E ele tem que ter, nesses momentos, todo advogado e toda advogada, Daniela, tem que ter, nesse momento, o amparo da sua entidade, que é a OAB. 9h43. E agora a gente vai para um intervalo. Nós vamos continuar a nossa entrevista aqui com o candidato Luiz Cláudio Alves Pereira Bito, conhecido como Bito Pereira, ele que concorre pela chapa Mais OAB com a vice Camila Bastos. Nós estamos aqui transmitindo, então, essa entrevista. É a primeira, né? Os outros dois candidatos também virão aqui para participar com a gente dessa rodada de entrevistas. Também faremos um debate. Agora nós vamos para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, então, para continuar essa entrevista com o Bito Pereira, da chapa Mais OAB. É daqui a pouquinho mesmo, viu? A gente tem aí um intervalo de alguns minutos e até já. 9h49 e a gente continua agora a nossa entrevista com o Bito Pereira, ele que concorre pela chapa Mais OAB com a vice Camila Bastos, está aqui em uma entrevista com a gente, a primeira de uma série. Ouvimos hoje Bito Pereira, vamos continuar até às 10 da manhã nessa entrevista. Depois também vamos ouvir os outros dois candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. Nas próximas quintas-feiras teremos também Raquel Magrini e a outra candidata, Gisele, também conversando aqui com a gente, a doutora Gisele. Vamos agora então continuar com Bito Pereira. E a pergunta que eu tenho agora é em relação
ao que a sociedade em geral pode esperar da atuação da OAB-MS caso o senhor seja eleito. A gente fala muito disso por conta da própria ligação que a OAB como entidade tem com a sociedade, do envolvimento em questões, inclusive polêmicas em alguns momentos, né? O que a gente pode esperar da sua atuação em relação a isso? Ao longo de 90 anos de história, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve presente nos momentos mais críticos da história do país. E a OAB, Daniele, nós temos o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, e esse estatuto, no seu artigo 44, ele delimita claramente qual é o papel da OAB perante a sociedade brasileira. Por quê? Porque o artigo 44, inciso 1º do nosso estatuto, ele começa dizendo expressamente que cabe à OAB defender a Constituição Federal. Defender as liberdades e garantias individuais. Quando nós temos uma lei que determina exatamente qual é o papel da OAB perante a sociedade pode ter sempre a convicção de que todos aqueles momentos em que a OAB tem que se posicionar em defesa da coletividade, em defesa da sociedade, ela estará presente. Esse é o papel institucional da OAB. Nós temos dois papéis, o institucional e o corporativo. O corporativo é cuidar da advocacia. E o institucional é cuidar de todas aquelas pautas de interesse da sociedade. E como é que a OAB decide se ela vai ou não se manifestar ou opinar sobre uma questão da coletividade, da sociedade geral? É muito simples. A resposta disso, Daniel, está no texto da Constituição Federal. Nós, como dirigentes de ordem, temos que saber que a OAB, para ela ter a grandeza que ela merece, ela precisa ser uma instituição apartidária, sem interferência de partidos políticos. Essa é uma bandeira que eu levanto de maneira intransigente. Eu não tenho nenhuma filiação partidária, eu sou advogado e sempre fui ao longo de 22 anos. Quem pretende presidir a OAB tem que ter isso, e sempre no seu pensamento. A OAB não tem que se meter em discussões partidárias, ela tem que cuidar das pautas de interesse da coletividade que estão representadas na Constituição Federal. E isso a sociedade pode ter certeza que ao longo de 90 anos da história da OAB ela sempre fez e continuará fazendo se eu tiver a honra de ser presidente da instituição. Em relação ao valor da anuidade da OAB, existem reclamações em relação a isso? Eu gostaria que o senhor comentasse. E também em relação às audiências online, que avançaram bastante durante a pandemia e ganharam ainda mais evidência durante esse período também. Existem pontos apenas positivos em relação a isso, ou o senhor acha que os advogados vão perdendo espaço em relação a isso? Começando pelo início da sua pergunta, que é em relação às anuidades. Eu entendo o questionamento que é feito sobre o tema. Mas eu devo dizer que na realidade do OAB de Mato Grosso do Sul, nessa gestão atual, que é muito bem avaliada pela advocacia de Mato Grosso do Sul, aquilo que se paga na anuidade é devolvido em serviço. Eu vou mencionar aqui vários deles. Nós temos hoje, isso foi construído nessa gestão atual que eu exerço o mandato do Conselho Federal. Nós temos hoje 11 escritórios compartilhados, espalhados por todo o Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande nós temos 2. O que é isso? Um escritório compartilhado. É um espaço com sala de reunião, com sala de atendimento, com internet de alta velocidade, com secretária, em que todo advogado inscrito no OAB pode utilizá-lo como se fosse o seu escritório. Quando eu comecei na advocacia, essa realidade não existia. Aliás, essa realidade não existia no passado muito recente. Passou a existir agora na nossa gestão. E eu acabei de chegar de Três Lagoas. Estive lá fazendo o lançamento da candidatura do nosso amigo Tiago Martinho, candidato à OAB de Três Lagoas. Lá em Três Lagoas, vou dar um exemplo, tem um escritório compartilhado dentro da sede do OAB. Qualquer advogado sul-mato-grossense que resida em Três Lagoas ou que estiver passando lá a trabalho, ele pode utilizar esse espaço para exercer a advocacia dele. Isso é a devolução do que ele investe na anuidade dele. Esse é um exemplo. Foram construídas nessa gestão 8 sedes em 6 anos. Ao longo dos 40 anos da OAB de Mato Grosso do Sul, um pouco mais de 40 anos, isso jamais aconteceu. Demorou 40 anos para construir 8. Em 6 nós fizemos 8. Isso é devolução daquilo que a advocacia investe. Espaços multiuso, que estão espalhados em todas as macro-regiões do Estado, em que o advogado pode ir lá, fazer uma reunião, uma congratulação, uma confraternização. Isso é devolução de serviço. Um clube que é uma sede de campo que temos aqui em Campo Grande, um campo de futebol, piscina, um espaço para fazer
um churrasco, um aniversário, é devolução do serviço que você investe. E muito além disso, Escola Superior da Advocacia, que é presidida por Ricardo Souza Pereira, um brilhante gestor da ESA, que, aliás, é conselheiro federal na nossa chapa, está junto comigo e com a Camila nessa jornada. A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul, nos últimos 6 anos, devolveu à advocacia aquilo que o advogado investe na sua unidade, com incontáveis cursos oferecidos gratuitamente à advocacia. Presencialmente, naqueles momentos em que era possível, e no momento da pandemia, os trabalhos continuaram toda semana com curso online para advocacia. Se não a totalidade, a grande maioria deles de graça. A Caixa de Assistência dos Advogados, vacinação para gripe oferecida para todos os advogados do Mato Grosso do Sul. É a devolução daquilo que se investe. Então, eu compreendo o questionamento em relação ao valor da anuidade, mas eu devo registrar, e mencionei aqui a você, que ela é devolvida em serviço a toda a advocacia. Qual é o valor hoje? R$890. Desculpa, eu vou pedir para o senhor agora então entrar nessa questão aí das audiências online, porque nós temos aí 4 minutos para o fim da nossa entrevista. Em relação às audiências online, nós temos isso no nosso caderno de propostas. Para alguns casos, eu tenho ouvido a advocacia, ontem eu debati esse tema em Três Lagoas, tenho ouvido a advocacia em Mato Grosso do Sul. Nós temos, por exemplo, no processo civil, uma audiência de conciliação. Qual é a finalidade dela? O juiz chama as partes, seus advogados, para saber se tem um acordo no processo. Antes desse sistema, às vezes o advogado que reside em Campo Grande, ele tivesse uma audiência, por exemplo, em Porto Murtinho, 450 quilômetros daqui, ele tinha que pegar seu carro, passar o dia viajando, gasto, às vezes com combustível, hospedagem, para uma audiência que às vezes demora 3 minutos. O juiz chega e fala, tem acordo? Não tem acordo, vamos embora. Para esses casos, é natural que é um avanço você poder fazer isso no seu celular, no seu escritório. Agora, audiências de instrução, onde você tem que ouvir o depoimento de uma parte, colher o depoimento de uma testemunha. Para esses casos é muito importante a presença física das partes, das testemunhas, porque até nesse contato que o juiz consegue absorver e compreender exatamente quem está falando a verdade, quem não está. Então, para algumas situações, eu mencionei aqui, é um avanço. Para outras, é necessário que o serviço volte a ser presencial. 2 minutos e meio para o fim da entrevista. Então, vou pedir para o senhor aí seguir com as suas considerações finais. Novamente, eu quero agradecer a gentileza do convite. Ressalto que a CBN presta um relevante serviço, não só à advocacia, como a toda a sociedade, possibilitando esse espaço. Estamos eu aqui e Camila representando toda a nossa chapa mais OAB, que tem representantes de todas as subseções desse Estado. Participar dessa festa democrática, que acontece a cada 3 anos na nossa instituição, é algo que faz bem a todo advogado. Porque participar de uma campanha de OAB, Daniele, humaniza todos nós. Eu estive, por exemplo, semana passada eu visitei o único escritório de advocacia que existe em Ladário. O único. Estive lá conversando no único escritório de advocacia que existe em Ladário, ouvindo quais são os anseios da advocacia. Na semana passada também estive no escritório do Dr. Paulo José, lá nas Moreninhas. Eu não o conhecia, eu saí andando com integrantes da nossa chapa, caminhando pelo bairro, batendo de porta em porta para ouvir a advocacia. Conheci o Dr. Paulo José, que chegou do Ceará há pouco tempo, está aqui advogando, conheci quais são as angústias, o que ele sente, o que ele precisa da OAB. Tivemos um debate franco sobre as pautas da advocacia. Passado um dia, eu tive a grata surpresa dele fazer uma publicação no Instagram dizendo que nos apoia porque acredita no projeto que nós temos. Isso humaniza todos nós. É nesse momento que a advocacia se une em prol de pautas que são de todos nós. Então, participar disso é algo que é desafiador, é uma jornada que nós temos que estar em Campo Grande, em todos os municípios do estado, mas é uma jornada prazerosa, que muito me honra. Eu acordo todo dia feliz por estar discutindo as pautas da advocacia. Eu estou nessa caminhada já há algum tempo, essa caminhada vai até o dia 19 de novembro. Todo dia eu acordo com um sorriso no rosto, sabendo que eu vou falar com advogados e advogadas de todo o Mato Grosso do Sul e conseguir, a partir desses debates, ouvir. Todo candidato tem que saber ouvir. Ouvir a advocacia, compreender o que passa cada um dos advogados. A advocacia é muito plural, as pautas são diversas. E eu e Camila temos feito esse trabalho diuturnamente. Caminhamos
juntos, unidos num propósito em prol da advocacia, que é levar adiante o legado de uma gestão acolhedora, que ouve a advocacia e que trabalha incessantemente pelas pautas da nossa profissão. Muitíssimo obrigado pela gentileza e a honra do espaço que aqui temos. Candidato Luiz Cláudio Alves Pereira Brito, conhecido como Bito Pereira, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, que concorre pela chapa Mais OAB com a vice Camila Bastos. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que nós teremos, então, entrevista no dia 28 de outubro, a próxima quinta-feira, com Raquel Magrini, e no dia 4 de novembro com Gisele Marques, elas que também disputam aí a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. Obrigada pela sua presença, candidato. Um bom dia para o senhor. Debate OAB seccional Mato Grosso do Sul. Patrocínio Enzo Volvo, líder em segurança e eletrificação, e HVM Incorporadora. Em breve, novo lançamento. Acesse hvm.com.br.